Graça e paz. Hoje, dia 26 de março de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Isaías, capítulo 53, verso 9, diz assim: Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. O título da nossa meditação hoje é A Sepultura de Jesus. Jesus Cristo nasceu em condições que eram, de fato, indignas de qualquer ser humano. José e Maria não encontraram lugar em qualquer albergue ou hospedaria em sua viagem. Então sua mãe o colocou em uma manjedoura. Mal a notícia do seu nascimento chegou à corte de Herodes, ele procurou matá-lo. Maria e José tiveram que fugir com a criança. Mais tarde, o mundo se esforçou para levá-lo ao único lugar que tinha para ele, a cruz. Depois de ter andado fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo entre seu povo por 3 anos, Deus permitiu que os líderes invejosos do povo o condenassem, para assim cumprir seu propósito. Deus não poderia ter protegido seu filho das mãos dos homens? Não tinha o próprio Filho de Deus o poder de libertar a si mesmo deles? Certamente. Mas o que os homens fizeram a ele por puro ciúme e hostilidade é apenas um lado da cruz. O outro lado é: Cristo morreu voluntariamente pelos pecados para que todo aquele que nele crê possa encontrar perdão. João 18:3 ao 11 e Atos 2:23. A humanidade tinha previsto uma vala comum para o corpo de Jesus, mas de repente um senador honrado, José de Arimateia, apareceu. Marcos 15:43. Até então ele tinha sido um discípulo secreto do Senhor Jesus. Agora ele evidenciou grande coragem. Ele se atreveu a revelar seu amor ao Senhor no momento quando a hostilidade para com ele atingira seu pico. José colocou o corpo do Senhor em um túmulo novo e assim cumpriu o plano pelo qual Deus pretendia honrar seu filho. João 19, do verso 38 ao 42. Para a complementação da nossa meditação, nós temos a leitura do Salmo 54, que diz assim: Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvido às palavras da minha boca, pois contra mim se levantaram os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Aleluia, Jesus. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por sua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. O Salmo 54 é um apelo ao socorro divino. E aqui no livro de Isaías, o texto da nossa meditação, tendo como foco Isaías 53, 9, é que puseram Jesus na sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça,
nem houve engano na sua boca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo nasceu da Virgem Maria e de José, tendo-o como pai, porque o anjo do Senhor veio revelar-lhe o que ele tinha para com Maria, através de sua graça em Deus. E andando José e Maria, não se achou lugar para que Jesus nascesse. E ele foi colocado, então, nascido numa manjedoura, junto com alguns animais. Quando chegou a notícia que havia Jesus nascido, Herodes então já procurou matá-lo. E José e Maria tiveram que fugir com a criança. E assim, depois de ter andado muito, Jesus, no seu tempo de ministério, tirou muitos da dor, curou, libertou, ressuscitou, salvou. E ele foi levado para a cruz. E assim ele cumpriu o plano do Senhor Jesus. O plano de Deus, assim ele cumpriu, Jesus. O plano de Deus para a salvação. E quando então da sua morte, ele foi colocado num túmulo de um rico. Assim José de Arimateia cuidou do corpo do Senhor Jesus e foi colocado neste túmulo. Mas Jesus de fato cumpriu o propósito de Deus, que era nascer, mostrar para nós o seu exemplo, morrer em cruz para nos dar o caminho da salvação. E ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai e vai voltar para nos buscar. Está chegando esse dia. Resta que eu e você o aceite como nosso Senhor e Salvador, e assim ele possa encontrar morada em nosso coração. Cumprir o propósito de Deus, que é a nossa salvação. E que possamos ir morar com Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra neste dia. Jesus foi colocado em uma sepultura ainda não usada, e dali ele saiu para viver em nossos corações, para estar conosco e nos ensinar que é possível viver neste mundo, porque ele nos traz este exemplo. E Deus é o nosso socorro quando nós estamos numa situação difícil. Ele é aquele que nos faz justiça pelo seu poder, e é aquele que escuta as nossas orações. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Glorificado é o nome de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Ele foi para com o Pai e nos deixou um Consolador. E nos deu a esperança de que vai voltar para nos levar com Ele. Que possamos pensar nisso, meditar nisso e viver isso. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.